E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos vendo recentemente de alguns filmes feitos por youtubers que estavam realmente fazendo algum grande sucesso e que são até bem interessantes. E agora chegamos com um novo filme de Backrooms, um filme dirigido por Kenny Parson, que criou uma série da internet e que agora com seus 20 anos já se tornou um diretor de cinema. Mas isso não é possível! E aqui eu estou para trazer minha crítica sobre o filme e minhas opiniões de o que eu achei de Backrooms. Então, se vocês já estão interessados, eu peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Com tudo isso falado, rola a intro e vamos nessa. Bom, primeiramente eu vou dar um pequeno contexto sobre o que é Backrooms e como ele se tornou esse grande fenômeno. Bom, para começar, primeiro que a ideia de Backrooms em si, ela não pertence exatamente ao Kenny Parson, não. Ela surgiu de um conceito da internet que se iniciou lá em 2018, 2019, lá no 4chan, onde surgiu essa pequena imagem que apareceu aí e as pessoas começaram a discutir o sentimento de kenopsia. Kenopsia é um neologismo que descreve a atmosfera melancólica e perturbadora de um lugar que normalmente era movimentado, mas que se encontra agora abandonado e silencioso. Essa palavra foi descrita pelo Dicionário das Tristezas Obscuras, criado por John Koenig, que servia justamente para meio que descrever emoções e sentimentos das quais as pessoas não sabiam como demonstrar. E é meio que nessa ideia que se baseia as Backrooms. E ela começou surgindo como grandes boatos, onde as pessoas começavam a dizer que praticamente já tinham sentido que já estavam naquele lugar, que causava algum desconforto grande às vezes. Eu conheço esse cachorro. Também conheço. Eu tenho que lembrar, senão eu não vou dormir. E aí começou surgindo as histórias, boatos, registros. Praticamente é um conceito que foi criado na internet e que todo mundo pode criar. Até você pode criar uma história das Backrooms se você quiser. E meio que surgiu todo esse alvoroço até chegarmos em 2022, onde surgiu o Kenny Parson, um jovem de apenas 17 anos que tinha um sonho e uma ideia de construir o seu próprio universo das Backrooms. Então, com isso em mãos e com muita força no coração, ele conseguiu criar a pequena série das Backrooms, que estourou de uma maneira muito forte, digo. Tipo, o primeiro vídeo dele, ele tem apenas 77 milhões de visualizações. Nossa! Ou seja, você vê que o negócio ele bombou demais até do que a gente podia imaginar. Está temblando! Não! E com base nisso, a série foi um grande sucesso, e o tempo foi melhorando, o Kenny Parson criou mais episódios, ele se tornou mais experiente em começar a gravar, dirigir, e com isso chegamos justamente em 2026, onde temos agora o filme dele, o filme das Backrooms. E ele realmente se tornou o diretor mais jovem a dirigir um filme, né, com 20 anos. Eu acho que o recorde máximo era alguém que conseguiu fazer um filme com 27 anos, mas o Kenny Parson conseguiu superar muito esse recorde. E agora chegamos aqui em Backrooms. Nessa história a gente acompanha justamente um moço chamado Clark, que é meio que um cara que infelizmente não conseguiu vencer tão bem na vida e que está passando por um momento muito difícil. Ele se consulta com sua psicóloga, mas ele realmente não percebe que está tendo alguma mudança, até que ele encontra justamente as Backrooms. E a partir daquele momento ele começa a querer coletar provas, gravar, tudo para provar a existência desse lugar para sua psicóloga. E ela talvez esteja envolvida de alguma forma com isso. Eu vou falar mais daqui pra frente, principalmente na parte com os spoilers. Eu vou avisar quando tiver ela. Bom, uma coisa que eu vou falar aqui é que como esse conceito é muito grande, realmente chama a atenção de muitas pessoas. Porque na minha sessão que eu fui, realmente era algo muito assustador quando tava cheio a sala. Só as fileiras, as poltronas da primeira sala meio que estavam vazias, porque, né, ninguém gosta de assistir com um telão quase perto assim, ninguém gosta de assistir assim. Mas as pessoas estavam interessadas, elas queriam saber como seria a história agora contada para as telonas. E eu posso dizer aqui com tranquilidade que realmente é um filme bom. É um filme bom porque, primeiro, ele realmente se aprofunda muito mais no conceito que as Backrooms e principalmente pela sua parte do terror, porque aqui ele é uma forma bem mais diferenciada de fazer um terror. Não é como se fosse você esperando algo como um jumpscare na cara, ou algo como aqueles filmes genéricos que tem, né, quando um personagem novo acaba saindo dos direitos autorais, né, como o Mocinho Pooh, o Mickey e o Popeye. Todos esses personagens tiveram filmes de terror que são praticamente a mesma coisa, só que com a cara desse personagem. Então
cara, realmente são prêmios bem genéricos, mas Backrooms não se sustenta nisso, ele não se sustenta justamente no gore, na parte de que te mostrar graficamente, te assustar. O que ele realmente faz é justamente você assistir esse filme e você ter uma sensação estranha assistindo ele, porque aquela sala, aqueles lugares, e realmente causam essa estranheza. O conceito todo realmente mostra que a Backrooms é como se fosse um labirinto com portas, lugares para outros pontos assim, e você realmente fica muito confuso olhando isso e realmente bem intrigado em saber um pouco mais. Realmente é uma forma de chamar os telespectadores de uma maneira bem mais funcional e bem feita, cara. Realmente eu fiquei bem intrigado, principalmente no começo, onde o filme começa com, esse é um pequeno spoilerzinho, mas não é muita coisa, que começa com um funcionário da Async, e desgraçado, o susto que eu tomei no começo é meio patético assim. Eu vou deixar isso no ar pra vocês assistirem aí. Os personagens em si, eles são até que bem legais. O Clark tem esse rumo, né, que como eu falei, ele acabou sendo um fracassado que não ganhou na vida e que só tem a loja dele aí agora e ele só fica nela. Ele tenta de uma forma crescer, só que ele não consegue, ele se vê no chão muito absurdo. E justamente tem a Mary, que é também é a protagonista aqui. Numa parte da história dela aqui que realmente é algo bem intrigante, até meio confuso de se entender, porque tem uma parte que envolve a família dela e o fato dela meio que tentar esquecer isso, que eu acho meio confuso, e eu vou explicar um pouquinho mais na parte com os spoilers, porque realmente eu acho que bem mais na base de teoria ou não. Não entendi nada. Mas, dizendo em claro, os atores aqui, eles conseguem fazer bem. Eles realmente conseguem entregar uma atuação até que bem. Claro que a Mary são ótimos protagonistas, cara. Realmente eu acho que eles dividiram um tempo de tela quase igual e bem funcional até. Você é um membro valoroso e significativo desta equipe. Agora, a A-Sync eu acho que realmente foi uma coisa bem mais de fundo, porque eu acho que elas podiam ter feito alguma coisa a mais nela, mas eu entendo que o foco é justamente mostrar os Clark e a Mary. Mas tem um ponto ali que realmente é a trama de um cientista que vai ficar ali aparecendo uma vez ou outra e que meio que vai ter só um fundamento lá no final. Então eu acho que é bem mais claro que vocês saibam que a história principal é justamente da Mary e do Clark. E uma coisa que eu vou falar aqui que eu acho que é até bem válida para todos aqui é que fica com isso na cabeça. Você está indo assistir um filme das Backrooms do Kane Parson. O Kane criou um conceito da sua série, o Kane criou um conceito que é do universo de Backrooms dele, então não fique esperando que você vai achar vários níveis lá, como a Pool Room, aquele apartamento grande, não. Vai ter sim alguma referência a isso, mas não é isso, cara. Realmente eu vejo muitas pessoas meio que frustradas com o filme, porque sei lá, eu acho que eles queriam apenas aquela coisa genérica, né, de monstros seguindo eles tendo que escapar das Backrooms, vários mil níveis que tem nas outras histórias de Backrooms, e cara, não foque nisso, não pense que isso vai ter aqui, porque ela não existe. Como eu falei, tem esse conceito das Backrooms, elas não têm um dono, um proprietário próprio assim, é um conceito que surgiu com a criatividade de um grupo de pessoas da internet, onde se espalhou principalmente por séries, sei lá, histórias, jogos do Roblox, jogos próprios, enfim. Realmente é um conceito que surgiu da internet em si, ou seja, não tem um dono exato. Como eu falei, você na sua casa aí pode fazer um jogo, filme, história Backrooms como você quiser. Então, esse é o ponto. Estamos assistindo as Backrooms do Kane Parson. As regras da Backrooms vêm do universo dele, as regras ele criou, então fica com isso já na cabeça, tá? Pra não se frustrar muito. Você entendeu, velho? Mas no meu caso eu não me frustrei muito não, cara, realmente eu gostei, porque é um terror bem diferente, e como eu falei, realmente alguns youtubers estão se destacando muito em fazer esses filmes, né? Tivemos o Iron Lung, o Pulmão de Ferro, criado pelo Mark Plyer lá em maio ou em abril que lançou. Também tivemos recentemente o Obsessão, que eu não sabia, tá? Eu não sabia que ele havia sido dirigido por youtuber. Eu só fiquei sabendo quando eu fui fazer a pesquisa para esse vídeo. Cara, realmente é surpreso, cara. Eu acho que realmente tem potenciais, pessoas que nasceram no YouTube que tem realmente um potencial de fazer um filme, e eu fico feliz que eles estão tendo esse potencial visto e finalmente mostrar isso para os cinemas. O futuro é show! Outras partes técnicas que eu posso falar aqui é justamente como eles utilizam muito bem o ângulo holandês, que é justamente o fato de você virar um pouco a câmera e realmente trazer essa sensação de confusão. E é bem feito, os found footage que meio que eles usam aqui, tanto no começo quanto em uma certa parte do filme, para fazer referência à série em si, cara, realmente muito da hora. Realmente
considero que realmente o Kenny Paus fez um trabalho muito bom e, cara, ele tem futuro realmente para fazer uma série, uma sequência de Backrooms, porque foi confirmado aí que ele tá fazendo Backrooms 2, ou talvez uma série, ou até mesmo um outro filme dessa outra série que tem no YouTube, o Oldest View, porque tem potencial muito, cara. Realmente eu vejo que o Kenny Paus pode realmente fazer isso bem. Então, dito tudo isso, cara, eu gostei muito do conceito. Acho que só o terceiro ato lá no final, que meio que ele foge desse construção de atmosfera, o terror mais psicológico que as Backrooms traz, pra justamente focar no que realmente traz, né, no filme de terror, né, que é aquela perseguição do monstro, que a pessoa corre, cai, e o monstro segue ela, assim. Mas eu acho que realmente é um passo que achei meio simples até, mas tranquilo, né, porque, pô, também Hollywood, então obviamente o Kenny vai ter que seguir alguns passos lá, né, então eu acho que eu vou entender essa parte. Com tudo isso feito, cara, Backrooms é um terror muito diferente, ele realmente me impressionou e realmente foge muito de todos os clichês que tem. Obsessão e Backrooms são, acho que, talvez os melhores filmes de terror desse ano, e realmente eu gostei pra caramba desse filme, realmente ele constrói essa atmosfera, tudo realmente bem feito. Então, Backrooms eu posso dar uma nota, vou chutar aqui, mano, nota 8. Nota 8. Backrooms tem a nota 8. Realmente eu gostei pra caramba desse filme. Bom, agora na parte com os spoilers aqui, uma coisa que vocês precisam saber aqui, que tipo, tem gente que quer que esse filme explique algumas coisas a mais que a série deixou implícita, assim. Só que, cara, ele não vai explicar muita coisa, ele vai, tipo, trazer algumas explicações, assim, novas para esse universo, mas algumas que tem na série meio que não vai existir aqui ainda, porque um exemplo são os próprios monstros, que aquela bactéria que aparece já no primeiro, que realmente é mais destaque, que aquele cara, aquela criatura meio longa, assim, esticada, então, não, ela não vai estar aqui. O que eu gostei muito é justamente o conceito das Backrooms serem algo vivo, né, porque elas têm consciência, elas meio que coletam as memórias das pessoas que estão ali, justamente para criar aqueles cenários onde tem os móveis presos, placas, carros, né? Justamente isso. Ele pega as memórias das pessoas que estão nas Backrooms para tentar replicar isso no mundo delas. Isso também inclui os humanos, porque aqui temos justamente esse monstro principal que aparece no final, que é praticamente uma cópia do Clark, que é o Capitão Clark, do comercial que ele fazia para promover a loja dele. Ou seja, meio que dá a entender que as Backrooms, elas têm essa forma de tentar entender as pessoas, de coletar suas memórias, e também isso é dependendo do quanto a pessoa tá lá, porque tem outras criaturas que aparecem lá, que elas são meio que inofensivas, elas só ficam lá sentadas, olhando, andando assim, só que o Capitão Clark, ele é agressivo, ele mata o Clark aqui na reta final, e o que eu consigo entender é que o Capitão Clark, ele é agressivo assim, porque o Clark original, ele meio que já está Backrooms há muitos dias, desde o dia que os amigos dele morreram lá depois de uma investigação. Todo mundo morreu! Dá para entender que o Clark, ele já está há muito tempo nas Backrooms, então as salas realmente conseguiram pegar as memórias deles e realmente entender ele melhor, porque o Clark no mundo real, o Clark original, ele realmente era bem agressivo, ele era muito agressivo e se irritava fácil, tinha problemas com a esposa, até por isso a esposa dele acabou abandonando ele, porque ele realmente era muito impulsivo, não conseguia controlar a raiva dele, e as Backrooms, assimilando essas memórias com mais tempo que o Clark estava, eles conseguiram criar o Capitão Clark sendo justamente esse bicho agressivo. A Mary é uma coisa que me deixou muito confuso até, principalmente a parte da história que contaram dela, porque é disso que a mãe dela era uma louca que tinha lá, que tipo, não deixava a filha sair, não deixava a filha em lugar nenhum, e o que eu consigo ver é que possivelmente, talvez, a mãe da Mary, ela meio que talvez tenha entrado em contato com as Backrooms, por isso que ela tem esse medo, né, de não deixar a filha sair, de bloquear as janelas para os monstros talvez não poderem ver ela, e realmente eu entendo um pouco isso, só que apesar realmente é bem confuso, eu acho que você vai ter que assistir a série para entender alguns pontos dela, principalmente sobre a Async. A Async é realmente o ponto mais importante que tem na série, que no filme aqui eles até deixam claro, né, tem esse cientista que é o Phil, que meio que tem esses momentos que ele vai descobrir a localização das Backrooms original, entender que o Clark talvez seja justamente o cara que está vendo essas Backrooms, e só que realmente é mais no final que a Async tem alguma importância, certo? E só explicando o final aqui para muita gente que não entendeu, essa na verdade é uma cópia da Mary que aparece no final.
Na verdade, as Backrooms, como a Mary ficou lá, as Backrooms conseguiram assimilar um pouquinho das memórias dela e aí justamente recriaram alguns cenários que ela viu, justamente a casa, talvez da mãe dela, a loja do Capitão Clark, a loja do Clark, o hospital que ela estava, essa sala que aparece, ou seja, no final é justamente uma cópia da Mary que as Backrooms fizeram. Porém, diferente do Capitão Clark, que o próprio Clark estava lá há muitos dias, a cópia da Mary ela não é agressiva, porque a Mary estava lá, sei lá, podemos dizer, acho que umas horas lá nas Backrooms, então eles não tiveram muito tempo para assimilar muitas memórias dela. E realmente é uma coisa bem confusa até, mano. Eu acho que esse é o propósito do filme, né? Tipo, de deixar confuso e realmente bem intrigado sobre o que pode vir pra frente, né? Porque eu acho que o Kenny não vai encerrar a história das Backrooms aqui. Eu acho que ele pode continuar. Eu acho que ele pode continuar na série em si, mas dito tudo isso, eu gostei realmente, cara. É algo bem intenso, bem compreensível se você conseguir prestar bem atenção e realmente uma grata surpresa para o terror e também para as produções indies do YouTube. Realmente a Hollywood está começando a ver essas produções com grande valor e vendo que eles podem de alguma forma lucrar, né? Eu fico muito feliz com isso, muito feliz pelo Kenny que está começando sua carreira como diretor de cinema. Eu acho que ele tem cara para isso. Eu acho que ele pode ser o novo Sam Raimi da era moderna. Pronto, eu falei isso, cara. O Sam Raimi é o cara do terror e o Kenny eu acho que ele pode fazer isso de novo. Eu acho que ele realmente tem potencial para isso. Mas realmente é praticamente isso que eu tenho que falar das Backrooms. Realmente um ótimo filme. Assista no cinema se puder, cara, porque é uma puta experiência. E como eu falei, vai ter o Backroom. Opa, e aí pessoal? Então, eu vi aqui esclarecendo umas coisas que eu acabei percebendo quando eu estava editando esse vídeo. A primeira é que lá no começo, quando vimos o cientista correndo daquela criatura, por um frame de segundo a gente consegue ver que a criatura que estava perseguindo ele era justamente o Capitão Clark, a cópia do Clark. Aí que vem a pergunta. Como é que as Backrooms conseguiram já fazer uma cópia do Clark antes mesmo dele entrar nas Backrooms? Isso só fica muito estranho ainda quando a gente percebe aqueles sapatos e aquela sandália com detalhes vermelhos que aparecem quando o Clark entra nas Backrooms pela primeira vez. É justamente os mesmos que os amigos dele usam, né? O tal do Bob e a Kitty, talvez, eu não lembro o nome. Aí que tá, como é que as Backrooms fizeram isso antes dele entrar? Será que como o Clark meio que morava quase ao lado do portal das Backrooms, ele conseguia as Backrooms associar as memórias dele? Ou será que as Backrooms têm um sistema de tempo bem diferente? Enquanto o tempo corre normalmente no nosso mundo, nas Backrooms pode correr de um outro jeito. E o que vai ser da Mary agora? Porque ela sobreviveu, ela é uma das sobreviventes que conseguiram contar a história para aí sim que os outros. E será que ela vai se juntar a eles? Tipo, aí sim que descobrindo agora que tem chance das pessoas sobreviverem nas Backrooms, talvez tentando resgatar elas, e a Mary talvez se vindo como uma psicóloga para explicar isso tudo e ajudar eles a continuar na vida? Ou será que as Backrooms meio que não querem isso e tipo, a Mary se recusando, meio que talvez não querer talvez apagar a terra? Bem, realmente esse filme me fez pensar muito mais do que imaginava, mano. Como muita gente queria respostas para as perguntas, mas o que ganhamos aqui foi justamente perguntas e mais perguntas sobre essa série. Enfim, era só isso mesmo. Voltando pro vídeo. Meus parabéns, cara. Você tem minhas palmas aqui, cara. Você merece esse sucesso. Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Mas é isso, galera. Realmente, essa foi minha crítica de Backrooms. E me digam aí nos comentários embaixo o que vocês acharam de Backrooms, cara. Eu gostei bastante. Eu quero realmente discutir um pouquinho as opiniões que vocês querem deixar nos comentários. Se curtiram o vídeo, lembre de deixar o like e também se inscrever no canal para receber nos próximos vídeos. Dito tudo isso, realmente eu agradeço se você assistiu até aqui. E até a próxima. Falou!